eu vou entrar no Facebook, porque o YouTube não está funcionando, para poder ver os seus comentários. Enquanto ela vai entrando, eu vou dizendo a você a prática, porque uma das coisas que você tem no programa da live do Projeto 100, nas lives do Projeto 100, agora no novo formato, é que você tem nada de mitos, você tem a pura verdade. Eu, pelo menos, toda a experiência que eu tive com psicólogas, e os psicólogos cristãos são muito boas. Chegou no YouTube. Muito produtiva. Ai, glória a Deus. Chegou no YouTube. Vão aí fazendo discípulo no YouTube. Vão compartilhando, vão deixando like, vão pedindo que se inscreva. Vamos multiplicando. É a única maneira de acabar com esses mitos mentirosos. Agora, o que acontece? É porque dizem... Isso é o achismo, porque nunca passou comigo, nunca. Dizem que os psicólogos influenciavam negativamente as mulheres cristãs que procuravam um psicólogo. Cara, influencia, desculpa a expressão, influencia porque você não tem consciência da sua identidade cristã. Então a culpa não é do psicólogo. Você imagina, lhe der um copo de veneno, você vai tomar? Não vai. Então você vai saber quando o psicólogo... Por isso que nós aconselhamos que vá um psicólogo cristão. Uma psicóloga cristã. Porque eles têm a ciência e a Bíblia como base. E muitas vezes, acreditem, eles ficam muito mais com a Bíblia, com a palavra, porque eles descobrem, mais do que eu que sou leiga, eles descobrem que o que falta em você é a sua identidade cristã ser definida. Então, quando essa identidade cristã é definida, você pode escutar o que você escutar, mas você sabe quem você é, o que você está fazendo aqui na Terra, qual é o propósito, qual é a sua visão, aonde você quer chegar, e aí não tem outra conversa que lhe tire do rumo. E o que vai acontecer com essa identidade resolvida e a ajuda da psicologia nas emoções, na mente, no autocuidado, no autoconhecimento? Você vai ter uma vida plena, querida, viver a vida que Deus lhe permitiu. Oh, coisa boa! Oh, glória! Desceu glória! Gente, o pessoal do YouTube agora chegou, tá funcionando para você nesse momento. Então, a gente no início, eu acho que vocês não escutaram essa parte, nós fizemos uma pergunta que foi, hoje o nosso tema é a mulher cristã e a psicologia. Vamos falar um pouco sobre esses mitos, né? O que é que faz um psicólogo, tá? Então, hoje você vai saber, vai ter mais informações, porque a gente às vezes escuta as opiniões das pessoas, dos irmãos, e temos um conceito errado do que verdadeiramente faz um psicólogo. Então, mas a pergunta é por que alguns falam que a psicologia, o psicólogo é do demônio. Então, quero ver os seus argumentos ali nos seus comentários, para daqui a pouco a gente começar a falar e compartilhar, tá? Mas também você agora que chegou, compartilhe, porque hoje nós vamos falar sobre esse tema que é bastante interessante. Então aproveite, qualquer dúvida também você vai deixando, porque eu vou lendo seus comentários para compartilhar também o seu pensamento. E aqui, irmã Maria do Socorro diz assim: amei, querida, fiz psicoterapia e aproveitei e evangelizei muito para ela. Muito bem, é assim, por quê? Porque você não estava doente? É aquela história que Nativa disse aqui uma coisa e é verdade. Você, quando tem dor de dente, vai orar? Não vai, né, minha amiga? Pergunte a mim, que passei uma semana, fui pro dentista, tomei tudo que era de remédio e não podia tomar antibiótico, porque precisava de uma receita. Até que fui pro dentista segunda-feira. E ele passou um antibiótico forte e eu tô tomando. Eu não podia ter orado, né? Continuar orando, e a bochechinha tava dessa altura de inchada. Então, o que acontece? Ela disse: olha, eu fiz fisioterapia... Peraí, mulher, deixa eu ver como é o nome.
Nativa, foi? Psicoterapia. Não, Maria de Socorro. Eu fiz psicoterapia e aproveitei e evangelizei. Muito bem. Você foi buscar ajuda para suas emoções, porque estavam assim, porque você precisava do conhecimento, na parte de quem está realmente precisando. Você precisava da ajuda para controlar as emoções, a ansiedade e tudo mais. A sua identidade cristã, você sabe quem você é, minha amiga. A Bíblia diz que nem os loucos erram o caminho do céu. Tá vendo? O que ele tá dizendo? Se aperrei não. Da crise de loucura, quando você voltar ao normal, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Então corra, busque a psicóloga, se cuide e viva essa vida fantástica que Deus lhe deu. Pronto, gente, então vamos começar, né? Mas antes de começar, eu quero agradecer, não sei se a missionária já falou, a gente foi entregar as agendas sábado. Nós fomos no período da manhã. Foi muito bom, mesmo que foi um momento rápido, mas eu vi as caras de algumas irmãs, conheci algumas irmãs. A gente não podia se abraçar, né? É triste, mas pelo menos a gente bateu um papinho rapidinho. E uma irmã Ivoneide Nascimento, ela, que como é bom, né? Ela não estava, na verdade, mas ela disse: Stephanie, eu deixei um mimo para você e para a missionária. Sigam o exemplo, irmãs. Gente, que mimo, que viu? mimo. Que mimo, que presente. Foi. Né? A gente trabalhando e recebemos esse mimo da irmã Ivoneide. Então, muito obrigada, irmã Ivoneide, pelo o presente, que foi ontem. Na verdade, eu queria mostrar hoje, mas eu não aguentei e tirei. É verdade, eu já também tirei o meu, viu, minha amiga? É verdade. Ei, gente, outra coisa que aconteceu com ela, e eu li ontem nos comentários. Ela foi à casa da missionária auxiliadora. Fui. E quando chegou lá, disse: eita, estão fazendo hallacas. É verdade. Hallaca é uma comida típica venezuelana e que se come normalmente nessa época navideña. Uma comida riquíssima, gostosíssima. E aí ela desejou ontem na casa em dezembro, que se come, né? É verdade. Então são esses momentos bons na nossa vida, saindo do estúdio e tendo contato fisicamente com vocês. Nos alegramos por saber que você está bem, nos alegramos por saber que você tem lutas, mas que você não desiste. Então receba nosso abraço, nosso carinho nessa quarta-feira, onde a psicóloga vai cuidar, vai lhe dar umas orientações, vai dizer por que você tem que buscar ajuda, porque você tem que ter o equilíbrio. Esse é o projeto 100, minha gente. A pastora que eu preguei domingo na igreja dela, ela disse: olha, eu vou entrar no projeto 100. Eu digo: menina, corra, ganha a bênção. E outra coisa, vá compartilhando, vá vivendo a sua vida feliz, porque 2020 foi... porque ainda não terminou, mas vai ser o maior ano da sua vida, em experiência, em lágrimas, em saudades, em separação, mas em vitória. E aproveitando esse momento, antes dela entrar na palavra, nós que fazemos o programa, o Projeto 100, e a nossa família, queremos abraçar a família do pastor Elinaldo. Realmente foi um momento de muita dor. Acredite que quando eu recebi a mensagem ontem, eu fiquei muito abalada, muito, muito. Ele foi nosso secretário de missões quando nós estávamos na obra missionária. Ele foi o dirigente de mocidade do meu marido, Anchieta. Então, irmã Iris sempre esteve ali presente. Aquela mulher que nem era de mais nem de menos, sempre com equilíbrio. E agora, aprove os céus levar... completou a carreira, e a nossa oração pela família, que receba o abraço e o carinho, e que você não esqueça de orar, e que Deus console o coração do pastor Elinaldo e de toda a sua família. Esses são as nossas condolências do programa e da nossa família.
Sejam todas bem-vindas, irmãs, que estão aqui na live do Projeto 100, live número 5. Estamos num espaço de cuidando da mente da mulher cristã. Esse espaço... Estava desligado o áudio? Pronto, gente, o áudio voltou, estava desligado. Mas sejam todas bem-vindas ao espaço... aqui na live número 5 do Projeto 100, se lembre que mudamos o nome, é live do Projeto 100, no espaço de cuidando da mente da mulher cristã, um espaço que está dedicado para você, mulher, poder cuidar da sua saúde mental e também poder descobrir essa beleza interior que você tem. E hoje nós vamos falar sobre o tema a mulher cristã e a psicologia. Muito importante. Por que eu escolhi esse tema, gente? Porque assim, existem muitos mitos, paradigmas ao respeito da psicologia. Porque assim, todo mundo conhece um psicólogo, né? Mas algumas só conhecem ou só têm informação pelos filmes, né? Que assistem. Porque nos filmes o que aparece, né? Que aparece o psicólogo, a pessoa está no sofá ou no divã, deitado, olhando para o teto e falando, tá? Outras pessoas conhecem por quê? Porque ou elas já fizeram terapia, ou porque elas estão em terapia, ou porque elas conhecem algum familiar que está fazendo terapia, tá? Mas o que é que de verdade faz um psicólogo? Então, antes de eu falar o que é que o psicólogo faz ou o que é o psicólogo, eu vou falar para vocês o que não é o psicólogo e o que não faz o psicólogo. Então, aproveite hoje, tira todas as suas dúvidas ao respeito do tema e porque eu vou sempre estar lendo aqui os seus comentários, tá bom, querida? Então, vamos com a primeira pergunta, né, que eu falei para vocês. A pergunta era o que uma psicóloga não é, né? E o que uma psicóloga não faz, tá? Então, continuando com o que nós estávamos falando, o primeiro ponto que eu falei que uma psicóloga não é uma médica, tá? Não é um médico. Quer dizer que nós não receitamos remédios, nós não receitamos fármacos. Outro ponto é que a psicóloga, o psicólogo, ele não é um mágico, tá? Porque nós não temos uma varinha mágica que vai resolver os problemas da gente de um dia para outro. Só você se sentar na frente do profissional, isso não vai resolver o seu problema, porque é um processo, tá? É um processo onde temos que ser pacientes, onde nós temos que ter o compromisso, porque a transformação depende de você, tá bom? Outro ponto é que o psicólogo não lê mentes, gente. E eu falo esse ponto aqui porque e pode entrar até no ponto anterior, só que eu decidi colocar sozinho, porque assim, eu já encontrei várias amizades quando estou na rua, aí pessoas novas ou que eu conheço, e eu acho que já aconteceu com todos os psicólogos, né? Meu Deus, ela está me psicoanalisando. Me falam isso. E não, gente, né? A gente não tá não anda assim. Isso. Tem mais o que fazer, minha gente, esses psicólogos. Isso. Primeiro que a gente não anda fazendo leitura das pessoas, porque a gente não tem esse poder de ler a mente da pessoa, de saber o que ela está pensando. Não, a gente trabalha em função da informação que o paciente nos dá, tá? Essa informação, por exemplo, a gente não tem nem a certeza absoluta de saber quando a pessoa está falando a verdade. Isso, ou falando a verdade. A gente pode sim, a partir do seu discurso, ver se existem incoerências, se a pessoa, através da linguagem não verbal, se a pessoa está falando a verdade ou não. Mas a gente não tem esse poder, né? Esse poder só tem Deus, que sabe todos os nossos pensamentos, tá bom, gente? Outro ponto é que o psicólogo não apenas se escuta, tá? Porque o que acontece, né?
Nos filmes, o que a gente vê? Nos filmes... Voltou no Facebook? Não, ainda não, deixa eu ver. Nos filmes, a gente vê, né, que o psicólogo está sentado lá com a sua canetinha, só fazendo anotações e escutando. Eu pensava também que o psicólogo só escutava, não falava nada, gente. Mas não é isso só. A gente escuta sim, tá? Mas a gente também fala. A gente também ajuda a pessoa a resolver os seus problemas. O processo de terapia é uma conversa entre duas pessoas, onde existe a participação das duas pessoas em graus diferentes, tá bom? Mas saiba que o psicólogo não é só para escutar você, tá certo? Outro ponto muito importante, preste atenção, gente. Um psicólogo, uma psicóloga não dá conselhos. Não dá conselhos, tá certo? Vamos explicar, tá? Para você entender. O conselho é dado por quê, né? Normalmente, por nossos amigos, colegas, irmãos da igreja, companheiros de trabalho, nossos pais, tá? Mas assim, para explicar, o conselho são aquelas formas de agir que uma pessoa implementaria com base em quê? Com base nos seus valores, com base nas suas experiências que ela vivenciou em uma situação determinada. Por exemplo, eu vou dizer para alguém, como seria? Uma situação com o filho, eu experimentei aquela coisa, mas eu fiz desse jeito e funcionou. Com você vai funcionar, faça desse jeito. Tá entendendo? Você não vai escutar isso de um psicólogo, tá? Por isso que eu falo que um psicólogo não dá conselhos, tá certo? Outro ponto importante, gente, nós também não podemos tomar as decisões por você. A gente não toma as decisões dos pacientes. Nós ajudamos a eles tomar as suas decisões, tá? Mas não as tomamos por ela. Por exemplo, o casal, a pessoa que vem falar, Miro, eu quero saber se eu acho que já chegaram até para missionária também. Eu quero me divorciar. O que eu faço? O meu marido não presta. Né? O que eu faço? Será que eu me tenho que separar? Você não vai escutar de um psicólogo dizer, deixa esse homem. Nem vai escutar de uma missionária sensata, deixa esse homem. Mesmo que a gente tenha vontade de dizer. Agora tem uma coisa, só um parêntese aí, enquanto ela olha aí um comentário. É isso que acontece, queridas, quando vocês mandam as perguntas para mim, desesperada, o que eu faço? Eu não posso dizer, eu não sei o que você faz, porque eu não sei a história. Eu só sei o que você está contando naquele momento. Então tem toda uma história, todo um processo que você vai decidir, que está dentro de você a resposta. Pronto, gente, eu estou vendo aqui os seus comentários, eu estou vendo que vocês estão falando que está travando. Falem aí, está travando para vocês? Eu estou vendo aqui no YouTube, está tudo normal. E no Facebook? Me digam aí, porque eu não tenho praticamente ninguém no Facebook. Isso, porque algumas estão... Pronto, gente, o Facebook voltou agora, tá? Hoje, problemas técnicos, mas... É quarta-feira, viu, minha gente? Tem que... Por isso que o jejum é da quarta-feira, meu povo. Verdade. Pronto, agora tá ok. O pessoal tá falando agora tá ok. Vamos no segundo ponto para falar hoje. Agora vamos falar sim. E o Facebook, tá bem, gente? Diga aí a mim. Muito bem. Vamos falar assim, o que realmente uma psicóloga é e o que uma psicóloga faz de verdade, tá? Então, preste atenção, querida. Vamos lá. Para ver se a sua opinião, o seu pensamento está certo ou está errado. E para ver se a psicóloga está agindo corretamente também. Também, porque tem esse lado também, gente. Também, é verdade. E a gente tem que se policiar em escolher bem os profissionais para o que você vai resolver o seu problema. Então, vamos lá. Um psicólogo analisa seu problema, tá? Nós, como psicólogos, a gente tem a formação, tem o método, a gente estuda como é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do comportamento, o estudo do comportamento da pessoa. Então, nós vamos... o psicólogo vai explicar, né? Por que você está agindo, o porquê que você está sentindo, o porquê você está se comportando de certa forma, tá bom?
é um ponto importante. E nesse processo de explicação, né, de você entender por que está agindo dessa forma, você vai ter a clareza, você vai ter essa tranquilidade e a motivação, né, além de entender, vai ter a motivação de querer mudar. Outro ponto que o psicólogo faz é que um psicólogo ajuda a resolver seus problemas. Não é só apenas escutar, não é só apenas ouvir, tá? Não é também só apenas você entender por que está agindo dessa forma, tá bom? Nós, mediante de fatores que nós vamos analisando dentro do caso da pessoa, a gente vai vendo, né, que estratégias ou de que formas vamos agir a respeito da situação que a pessoa pela qual a pessoa assistiu à consulta. E falando, né, nos recursos e nas estratégias que o psicólogo faz, é o terceiro ponto. Tá? O psicólogo, ele fornece os recursos e as estratégias, por isso eu falo que não dá conselhos, ele dá para você recursos, ele dá para você estratégias que são comprovadas cientificamente, tá? Que foram estudadas, que funcionam para, no seu caso, tá? No caso que a pessoa for procurar essa ajuda profissional, tá? Outro ponto é que o psicólogo ajuda motiva a mudar. Porque às vezes, né, a pessoa sabe o que ela tem que mudar. A pessoa sabe o caminho, mas não tem a motivação, tá? Então, o psicólogo vai lhe ajudar aqui a você descobrir esses medos que estão lhe impedindo você ter essa transformação, né? Percorrer esse caminho que você precisa para atingir, né, a meta. Outro ponto é que o psicólogo, a psicóloga, eles tendem a terapia além do tempo da sessão. Todos sabemos, né? Agora que você não sabe, vai saber. O tempo é de 50 a 60 minutos. É claro que todos os psicólogos trabalham, vamos dizer assim, eles têm sua forma de trabalhar, tá? Mas o tempo é esse. Então, uma sessão na semana ou uma sessão no mês não é um tempo muito curto. Então, às vezes, a manifestação do problema não se dá no momento da consulta, senão que se dá no dia a dia que você vive, no seu cotidiano. Então, o que nós fazemos? A gente sempre envia tarefas, coisas que você tem que fazer em casa. Para quê? Para que você não se desligue desse processo que nós estamos fazendo. Que você não... Pronto, eu vou só trabalhar quando eu for no psicólogo e quando eu vou para casa eu não faço mais nada. Não. Quer falar? Termine seu raciocínio que eu quero entrar nesses pontos. Pronto. Aqui. Eu não faço mais nada. Não, assim... vai colocar responsabilidade em nós profissionais, né? Não, eu não estou fazendo... Esse psicólogo não está me ajudando, é claro, porque a gente guia a pessoa, mas é você, né, que tem que fazer e procurar de verdade, ter esse compromisso de querer essa transformação. A gente não tem como dirigir sua vida, é você que dirige a sua vida, é você que governa, é você que decide, a gente simplesmente orienta. Tá bom? Pronto, pode dizer. Olha, ela disse aqui que não dá conselhos. Eu achei isso fantástico. Ele lhe dá ferramentas, estratégias para você resolver os problemas. Porque é bem interessante isso. As ferramentas, as estratégias, se seguidas, elas vão fazer a diferença na sua vida depois que você comece a fazer o seu processo de seguimento com uma psicóloga, com um psicólogo. E a segunda coisa são duas coisas mais. A segunda, ela lhe motiva a mudar. Menino, isso é
bem interessante. Ela motiva. Por quê? Porque não adianta exatamente você pegar tudo que ela lhe ensinou lá dentro, na sessão, na consulta, e você arquivar em casa e na outra semana ou com 15 dias, quando chegar lá, você nem se lembra do que ela lhe disse. Então, não vai trazer nenhum funcionamento na sua vida, e isso é muito bom, porque quando o psicólogo lhe ajuda nessa área de motivar você a cumprir com o que lhe corresponde para ter um estilo de vida saudável, ele lhe está ajudando a você ser constante. E, para terminar nesse assunto daqui, escutando, eu gosto de escutar, viu, a psicóloga, porque eu vou aprendendo também, vou fazendo terapia. E agora eu descobri, você já descobriu porque diz que é do demônio? É a psicologia? Já descobriu? Pois, não vi os comentários aqui. Pronto, pois eu acho que você já descobriu, porque eu já descobri com as orientações dela, mas eu vou ser boa assim, eu vou deixar você dar a sua opinião para mim poder dar a minha no final. Pronto, é porque com essa desconexão que teve, a pessoa esqueceu, mas deixe ali seu comentário do que, qual é a sua opinião, né, a respeito de por que que dizem que o psicólogo ou a psicologia é do demônio. Tá bom? Então, vamos com a nossa terceira pergunta. Com o nosso terceiro ponto, que é muito importante para nós falar hoje. Então, fique ali atenta. E se você tiver pergunta, gente, também deixa ali o seu comentário que eu vou ler para vocês, tá bom? Então, quando procurar ajuda profissional? Quando é que, de verdade, eu tenho que procurar ajuda profissional? Uma pergunta, assim, bombástica. Não sei se existe esse oportuna. Será que eu tenho que procurar ajuda quando eu estou muito mal? Minha Isso para você é verdadeiro ou é falso? Vamos perguntar aqui para a missionária. É verdadeiro procurar ajuda antes que a bomba exploda na sua mão. Pelo amor de Deus, enquanto você tem o controle da situação, enquanto você não se deixou levar pelas suas emoções, pelo desespero, corra, marque uma consulta já e faça terapia, gente. Não é pecado fazer terapia, não. Se deite lá naquele divã e conte todas as besteiras, todos os medos ao psicólogo, que você alivia o coração. Eu sou uma psicóloga laica. Leiga. Gente, é o seguinte. Existe, né, várias... Quando eu me formei, lembrando agora, quando eu me formei no ano de 2012, eu teve vários pacientes, eu já atendi várias pessoas não crentes e crentes. Eu vi que as pessoas, elas não falavam para ninguém que estavam indo para o psicólogo. Não falavam para ninguém, só falavam para os familiares mais próximos. E ainda dizia, não diga a ninguém. Isso é verdade. Mas isso continua hoje aqui dentro da igreja ainda, viu? É verdade. Não diga a ninguém. Por quê? O que é o interessante disso? O que é que está detrás disto, né? É porque, assim, quando eu reconheço que eu estou indo para um profissional da saúde, é como se eu estivesse reconhecendo que não tenho saúde mental. Para as pessoas, tá? Mas isso é totalmente errado. Gente, é totalmente errado. Quando você procura um psicólogo, voz da experiência. Quando você procura um psicólogo, você está dizendo exatamente o contrário. Eu ainda estou bem. Eu não estou doente da mente, eu estou bem porque eu estou podendo controlar essa mente e dizer a mim mesma, eu vou para um psicólogo buscar ajuda, porque a carga está muito grande e você sozinha não pode. Olha o texto bíblico que nós levamos. Levai as cargas um dos outros e assim praticai a lei do Senhor Jesus. Então, para isso é o profissional. Você não paga ele a consulta? Então você paga, por quê? Para que ele lhe escute, sim, e você diga tudo sem nenhum problema, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha, porque ele está ali como uma bênção de Deus na sua vida. Pronto, gente, e respondendo a pergunta, mas eu vou responder com outra pergunta, tá? Você se pergunta assim,
Será que eu tenho que ir para um dentista? Né? Que foi o que a Nativa falou. Será que nós precisamos ir para um dentista? Meu Deus, eu que diga. Triste. Ei, deixa eu contar uma história. Eu perguntei ao dentista ontem, doutor Nazareno. Me diga uma coisa, doutor, o senhor já sofreu dor de dente? Ele olhou para minha cara assim, espantado, e disse, já, mas como dentista, o senhor já sabe o que é uma dor de dente mesmo como dentista? Ele disse, sei sim. Como quem diz, eu sou humano também. Claro, gente. Tá vendo? Olha, o dentista sofre dor de dente, meu povo, e precisa de ir a um dentista. Podia nem precisar, não era? Não era o senhor dentista? Mas precisa. É claro que a gente vai para o dentista, ou porque precisa, porque tem dor, e porque precisa de algum procedimento, ou por prevenção. E da mesma forma, a gente também vai para o ginecologista, né? Por prevenção, por revisão. A gente também vai para outros profissionais da saúde, porque é orientado que a gente não espere, né, ter a dor para poder ir. Então, nós mulheres precisamos sempre, anualmente ou em certo tempo, fazer certas avaliações para saber que a nossa saúde está bem. Então, do mesmo jeito, assim como é importante o cuidado do nosso corpo, como é importante nós cuidar da nossa alimentação, é importante nós cuidar da nossa saúde mental. Aí tem uma irmã aqui que falou, eu passei muito tempo sem procurar ajuda. Eu achava que crente não tinha depressão, porque eu ouvia falar que depressão é um demônio e que isso me fez esperar muito até que a bomba estourou, mas graças a Deus eu conheci o programa sempre. Eita! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus, que nós estamos aqui exatamente para lhe orientar na área da mente, minha linda. Bendito é o nome de Jesus. Gente, nós não estamos aqui para isso. Para lhe ensinar e você possa entender e abrir sua mente e saber de verdade o que é errado e o que não é errado. Tá? Tem outra irmã que falou aqui, quando falamos... Como? Não entendi. Não entendi aqui. Vamos ver se eu decifro. Enquanto ela vai dizendo. Esse último aqui. Pronto, gente. E continuando, né? Com o que nós estamos falando, é muito importante que você tire da sua mente, tá? Que psicólogo nem é para pessoas... vamos dizer assim, a palavra loucas, né? Que as pessoas falam malucas. Na verdade, esse não é um termo que a gente usa. A gente não usa esse termo, esse conceito. Nem também é só para as pessoas que têm um transtorno. A minha mãe... aqui tem uma mãe que diz, a minha filha está fazendo... Ah, sim. Não, entendi. Deixa eu dizer, aqui tem uma que botou assim. Quando a gente fala, estou sendo acompanhada por um psicólogo, aí alguém olha para você bem espantado e diz, você está bem? Meu Deus. Você está vendo o preconceito dentro da igreja evangélica? Diz assim, um psicólogo, porque se você está bem? O psicólogo... ela tem duas opções. Ou pergunta, por que você vai se você está bem? Ou pergunta, você está bem? Como quem diz, você realmente não sabe o que está fazendo. Quando eu procurei, disse ao meu marido que ia buscar um psicólogo há 8 anos atrás, quando ele se operou do coração, todo aquele processo aqui em Natal, e ele olhou para mim e fez exatamente essa pergunta que fizeram a essa irmã que botou aqui nos comentários. O meu marido olhou para mim e disse, mas você vai a um psicólogo? Você está bem. Mas eu não estava bem. E eu sabia que não estava bem. Por quê? Porque uma pessoa humana, até as máquinas precisam de revisão. Você imagine o ser humano. Você com uma carga imensa, vários anos de obra missionária, trabalhando de segunda a segunda, enfrentou todo o processo do tratamento de Anchieta na Venezuela, a vinda para Natal, os trâmites dos exames,
sabia que era uma bomba relógio, podia explodir a qualquer momento, porque tinha as artérias que conectavam com o coração, tinha uma delas que estava completamente obstruída. E aí, todo esse processo, fora de casa, os filhos vieram comigo, mas tiveram que voltar. Então, tudo isso foi uma carga muito grande para mim. E qual foi a minha solução? Respirar depois que ele recebeu alta, 5 meses depois, e dizer: vou sim a uma psicóloga, eu preciso ouvir de alguém que eu ainda estou cuerda, que eu ainda estou atuando bem, e somente uma pessoa escutando a minha história pode me dar uma orientação. E foi o que aconteceu, para a glória do nome de Jesus. Muito bem, gente. Eu tô vendo aqui os seus comentários, já vou ler. Mas para terminar esse ponto, tem pessoas que vão para o psicólogo sem ter nenhum problema, tá? Por que eu falo isso? Tem pessoas que vão se casar, né? Que vão entrar nesse processo, vão formar uma família e precisam que eles reconhecem que precisam uma orientação e procuram um psicólogo. Eu falo agora porque eu estou falando de psicólogo, mas algumas pessoas procuram também pastores, procuram nas igrejas católicas tem muito esse curso, né, que é antes do casamento. Então a pessoa procura saber se preparar e se fortalecer para esse momento. Pronto, vamos ler aqui. Aqui tem outra. Buscar ajuda quanto antes te faz mais forte do que adoecer sozinha. Entregar-se à dor por não compartilhar com alguém é suicídio. Vamos ver se ela interpreta aqui, porque tá muito bom, viu? Tá muito gostoso esse momento, porque você tá entendendo que precisa, que chegou o momento de buscar uma psicóloga. Pronto, gente, eu tô vendo aqui uma irmã falando: devemos procurar um psicólogo só para fazer uma consulta de rotina. Gente, sempre existe um objetivo, tá? Pelo qual você vai no médico. Aí, pronto. A gente trabalha em função de informação. Quando você vai para o psicólogo, você está sentindo você está incomodado com alguma situação. Por exemplo, você não está sabendo lidar com seu filho, você não está sabendo ter habilidades sociais em como conversar com seu esposo para falar sobre alguma inquietude. Estou falando algumas coisas, gente, que é normal que acontece no nosso dia a dia, mas nós não somos ensinadas. Nós temos crises, né? Existem crises que nós temos aos 40, 50, 18 anos, mas que nós precisamos, que não somos ensinadas a como lidar com essas crises, mas indo para um profissional da saúde mental podemos ter a orientação. Aqui tem uma que diz: eu estava aguardando ser chamada para uma avaliação com a psicóloga pelo SUS. Porém, conheci o projeto 100. Estou bem, acredito, eu não preciso mais. Glória ao projeto 100. Gostei de glória ao projeto 100. Agora, tranquila, vamos ver o desenrolar, porque nós temos o acompanhamento, o projeto faz realmente, ajuda a você, porque você tem o segmento durante 14 aulas, não é uma consulta, mas nós estamos 14 semanas seguidas. Você tem a orientação da psicóloga na mente, da médica no corpo e comigo no espírito. Pronto, gente, mas eu vou recomendar para minha querida irmã, tá? Por que a senhora estava aguardando essa avaliação? Então, assim, a senhora está tendo, né, esse extra que o Projeto 100 está lhe dando, que está lhe fazendo bem, mas eu lhe recomendaria a senhora fazer, sim, essa avaliação psicológica de todo jeito. Tá e bom? Aproveitar que o SUS, que chegou a sua pelo SUS, e vá de uma vez, e faça, minha linda. Por que eu falo que eu recomendo, minha querida? Porque no Projeto 100 a gente não faz avaliação psicológica. Tá? Nem aqui na live, não. Isso só faz o profissional da saúde, psicóloga que for atender a senhora,
no seu individual, tá? Lá na sua consulta, no consultório que a senhora for. Mas no Projeto 100, na live, a gente não faz receita, a gente não temos como. Porque não é assim, viu, gente? Não é assim, que a gente tá aqui e vai resolver os seus Isso problemas. não é uma consulta, por favor. Isso. É somente uma orientação. Agora, teve uma pergunta antes de que mandaram para ela, não sei. Quando eu devo procurar, foi? Foi, mas já respondi. Pronto, mas aí deixa eu dizer, ela disse uma coisa aqui, a psicóloga, você tem que ter um motivo, né? Isso, e que lhe leva uma inquietude, uma etapa de vida que mudou, um emprego, a aposentadoria, outras coisas. Veja bem, deixa eu dizer uma coisa da minha casa. Olha, vocês sabem tudo, a transparência. Meu marido tem 75 anos e já começa a ter umas coisas de gente maior, bem maior, que ele não escute, viu, meu povo? E eu disse, eu vou procurar, eu preciso conversar com uma psicóloga para saber como lidar com determinadas mudanças. É mais lento, pergunta mais a mesma coisa, é da idade, de tanto remédio. E eu sou elétrica e eu quero que me responda tudo de uma vez, que saiba tudo de uma vez. Então, é nessa área. Para quê? Para continuar com um estilo de vida saudável. Isso. É nisso que a gente busca a consulta, a terapia. Marque, faça, pague. É um investimento que vale a pena você fazer. Minha linda, oh meu Deus, que coisa boa. Mas a pessoa, né, também respondendo aqui a pergunta, irmã, a pessoa que assiste a consulta, mesmo se ela vai chegar lá, eu tô aqui para ver o que, não sei, o que eu quero saber. Para nós, psicólogos, a gente já vê um objetivo, né? Por alguma coisa dentro do seu interior, ela está ali. Né? Então, assim, no momento que você for que você escolha o profissional, também é muito importante. Eu aconselho, eu recomendo que você procure um psicólogo, uma psicóloga cristã, porque você vai ter mais afinidade, porque você são os mesmos valores, as mesmas crenças, tá? Mas isso não quer dizer, gente, porque eu conheço psicólogos que são amigos meus, que são muito profissionais, o seu trabalho é muito bom, tá? Porque assim, nós somos ensinados a ter a ética profissional, de a gente não, como seria a palavra? Não involucrar as nossas crenças, a nossa ideologia com a pessoa que nos procura. Então, poucos sentimentos, né? Isso. Mas então, possa ser que você já trabalhou com algum psicólogo não cristão e lhe foi maravilhoso. Então, por isso que eu estou falando isso. É claro que, gente, existe de tudo neste mundo, né? Existem os que prestam e os que não prestam. Não tem dentro da igreja? Com o título de pastor, verdade. com o título de obreiro e tudo? Agora, tem uma outra linha nesse ponto que diz assim, por exemplo, eu escutei muitas mulheres, e aí vem a história porque é do demônio. Escutei ex-mulheres dizer, não vou porque a minha irmã teve uma experiência negativa, porque o psicólogo disse que o marido tinha sido infiel, que ela fosse também, que ela arrumasse um namorado, que fosse pra praia com ele, que saísse, que fosse dançar, que fosse beber. Você é cristão ou não? Você tem consciência, sabe os seus valores? Você tem valores? Você tem princípio bíblico? Por que você abriu a brecha para que esse profissional chegasse até aí? Alguma coisa você abriu, acredite. Ou ter um pare bem grande e diga, não, senhor, eu vim aqui buscar ajuda nessa área. Se o senhor pode, bem, se não pode, até logo. Então você tem que saber os seus princípios. Por isso você não pode abrir a boca e dizer, é do demônio a psicologia. Não, minha amiga, longe de mim, onde eu estaria se a psicologia fosse do demônio? Onde estaria Felipe? O que íamos fazer com Stephanie? Gente, estou vendo aqui uma pergunta de uma irmã que ela disse, me responda, por favor, quando eu estou passando por um problema, eu fico chorando muito. Isso pode ser uma depressão? Minha querida, eu não posso dizer se é uma depressão, porque, na verdade, eu preciso saber de muita coisa para responder essa pergunta. Mas eu oriento a senhora a procurar, sim, um psicólogo, porque não é normal que a senhora sempre chore quando tem um problema, tá? Assim, quando a pessoa começa a ter essa tristeza muito recorrente, já tem 2 semanas nisso, tu chora por tudo, sempre está triste, desanimada, então são sintomas
de depressão, então eu recomendo a senhora sim procurar ajuda. Quando se tem uma perca, com certeza precisa-se de um psicólogo. Sim, assim, é claro que a tristeza que a pessoa vai ter é normal, gente, porque você acaba de perder essa pessoa, né? Então, claro que você vai ter as emoções todas na flor da pele, mas assim, eu aconselho sim você procurar, incluso eu já atendi muita gente em processo de luto, de duelo, porque assim, é uma forma, vamos dizer assim, mais saudável de você lidar com essa dor que você está sentindo nesse momento. Tem outra irmã aqui que disse: estou precisando muito passar por uma psicóloga como você, Stephanie. Então, querida, me procure ali, não sei se aparece ali as redes sociais. Pronto. Veja ali nas redes e escreva para mim. Eu tive um princípio de depressão, passei pelo psicólogo, foi muito bom, parabéns, irmã. Psicólogo é muito bom, nos ajuda mais, indico procurar psicóloga cristã. Muito bem, tem aqui uma amiga psicóloga que está assistindo, viu, gente? Ela é cristã, mas ela é da Venezuela. É Maria? Maria. Olha que coisa boa, um cheiro, Maria, para ti. E tem também Osana, lá na Itália. Ela não é psicóloga, mas ela é irmã de Irmanice Nunes, que está sempre com a gente. É uma seguidora, mais uma, vice Sabrina, da Itália. Vamos conquistando o pessoal que mora na Itália para seguir ao programa, ao Projeto 100. Gente, o tempo está indo embora. Isso. E nós precisamos orar. Peraí, ela vai dar a palavra final. Nós precisamos orar em favor das causas impossíveis, que é o nosso jejum. Mas amanhã, diga aí. Amanhã nós vamos estar no Instagram respondendo mais suas perguntas e vamos estar continuando este bate-papo aqui, nossa conversa sobre o tema da mulher cristã e a psicologia. E para fechar, gente, não espere a bomba estourar. Não espere o final, já quando você não consegue. Não, por exemplo, os casais, né, que procuram ajuda. Se você procura ajuda no início, o seu casamento pode ser que tenha salvação. Mas se você já procura no final, já fica muito difícil. Então, procure ajuda a tempo, cedo. Muito bem, e a Bíblia lhe dá respaldo para isso, e aqui está o tema do nosso jejum da madrugada, do nosso jejum da manhã, que nós vamos orar agora em favor daquele problema seu. Aí Paulo recomendava aos Gálatas: compartilhe os seus problemas. O que era que ele estava dizendo? Me permita parafrasear: busque uma boa psicóloga, busque um bom orientador e compartilhe a sua dificuldade, porque sozinho a carga é muito pesada para você. Assim que ele diz aqui, é lindo: levem os fardos, levem as cargas um dos outros e obedeçam a Cristo, e deste modo vocês estão cumprindo a lei de Jesus Cristo. Porque não era a lei de Moisés, porque ele diz que era a lei de Jesus. O evangelho de Jesus é compartilhar, o evangelho de Jesus é ajuda, o evangelho de Jesus é servir. Porque toda dor, toda carga, todo fardo, Jesus levou por nós. E agora a vida de Cristo em nós nos leva à vivência desse evangelho, na certeza e na segurança de que sim, a minha irmã pode contar comigo. De que sim, esse seu problema, se você nem puder contar, se você nem quiser contar, mas você grita: me ajude, como foi o caso da guerreira de ontem, me ajude em oração. E outras na madrugada começaram a gritar. Uma disse o seguinte: eu estava desesperada, chorei o dia todo, quando vi o vídeo da senhora, foi a resposta de Deus para mim, eu não sabia mais o que fazer. Então, quando eu postei o vídeo
no grupo do Zap foi a alegria para aquela mulher como resposta de Deus. Por quê? Porque o evangelho é isso. O evangelho é levar as cargas um dos outros e praticar assim a lei do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando, sabe aquele problema bem difícil. Eu dizia a vocês de madrugada, não é aquela dor de cabeça, não é aquele problema com o filho que dá todo dia, não é aquela raiva que você tem do marido, não. É aquela coisa, aquela bomba que estourou e você realmente não sabe o que fazer. Por isso nós estamos, desde a meia-noite, levando essa carga junto com você. E a partir de agora nós oramos. E essas 2 horas até meio-dia, você vai agradecer ao Senhor, acreditando que Ele continua respondendo às nossas orações. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, agradecendo esse momento único, essa quarta-feira, 16 de dezembro, aonde o Teu Espírito nos levou a orar e a jejuar por causas impossíveis. O Senhor conhece cada pedido, o Senhor conhece essa irmã que está tão desesperada, que não sabe como atuar, que não sabe que decisão vai ter que tomar, porque é tão difícil o problema, mas que o Teu Espírito nessa manhã mostre a ela que há uma saída, que o Senhor Deus, o Espírito Santo que vive nela, é especialista em causas impossíveis. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus e que operando o Senhor, quem impedirá? Entre com providência, entre com resposta, entre com o auxílio em cada área que essa mulher, que essa família, que esse homem, que esse pastor, que essa pessoa que nos escuta está precisando hoje. E temos a certeza, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor responde às nossas orações se estivermos de acordo com a Tua palavra e conectados com o Teu coração. A Bíblia nos diz que tudo que pedirmos no Teu nome, crendo, Jesus, receberemos. Então essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Até amanhã. Receba a bênção no nome de Jesus. Até amanhã.